Não importa o que nós somos, não importa o nosso currículo, a nossa biografia, o que importa é o que Deus faz em nós e através de nós. Eu repito essa frase: não importa a nossa biografia, o que nós somos, o nosso currículo, importa o que Deus fez, faz na nossa vida e também através da nossa vida. Esta frase tem tudo a ver com o personagem bíblico que temos diante de nós no dia de hoje. Eu sou o pastor Reinaldo Littke, pastor da Comunidade Cristo de Porto Alegre, e vou dirigir o estudo bíblico de hoje, dentro desta nossa série de estudos sobre os personagens bíblicos. Nas últimas 3 semanas, o pastor Ismar nos trouxe detalhes sobre a vida e a missão do apóstolo Paulo. Foram 3 estudos relacionados com este grande servo de Deus. E ele nos trouxe detalhes sobre a origem de Paulo, sobre o mundo em que ele viveu, sobre o chamado, a sua conversão, a maneira como Jesus o chamou para ser seu discípulo, seu apóstolo, seu enviado. Vimos também detalhes sobre o temperamento deste apóstolo e no último estudo detalhes sobre as chamadas viagens missionárias de Paulo e também sobre as epístolas que ele escreveu. Epístolas ditadas, sem dúvida, orientadas e guiadas pelo Espírito Santo que nós temos no Novo Testamento e que são verdadeira palavra de Deus, porque o próprio apóstolo, na carta a Timóteo, disse que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar, corrigir, educar e nos preparar para a missão que Deus tem reservado para nós. Comprovadamente nós temos no Novo Testamento aquelas 13 epístolas de Paulo e uma delas foi endereçada a um homem chamado Tito. E Tito é o personagem bíblico que temos diante de nós neste estudo. E eu convido você a acompanhar o estudo e conhecer alguns detalhes da vida deste servo de Deus, muito especialmente sobre a maneira como Deus o usou, porque pouco sabemos sobre a vida de Tito. É por isso que eu comecei dizendo: não importa tanto quem nós somos, qual é a nossa biografia ou o nosso currículo, mas o que importa de fato é como Deus trabalha em nós e como Deus nos usa na sua missão e nos seus propósitos. E assim eu diria que foi com a vida de Tito. Não sabemos nada sobre a sua família, não sabemos se ele tinha uma profissão, não sabemos onde e como foi a sua formação. O que nós sabemos é que ele não fazia parte do povo de Israel. Na verdade, ele era grego. E ele foi convertido ao cristianismo também através do trabalho do apóstolo Paulo. Assim ele foi levado, foi convertido, ele conheceu a Cristo através da pregação e do ensino do apóstolo Paulo. Tanto é que Paulo chega a chamar ele, de verdadeiro filho na fé comum. Isso está lá no início da epístola que ele escreveu a Tito, capítulo 1, verso 4, Paulo o chama de verdadeiro filho na fé comum. E é um detalhe interessante, porque junto com Timóteo, Tito aparece, ou as epístolas aparecem como sendo as cartas pastorais. Tanto Timóteo como Tito, eles foram orientados, convertidos ao cristianismo pelo trabalho do apóstolo Paulo. Timóteo tinha origem judaica porque a sua mãe era do povo de Israel, mas de Tito nenhum dos dois, tanto quanto sabemos, eram do povo de Israel.
Então, ele é um gentil convertido ao cristianismo. Paulo fala disso lá na carta aos Gálatas, capítulo 2, verso 3, quando ele levou Tito junto numa viagem até Jerusalém. E lá, explicitamente, ele diz que Tito era grego. Pois bem, tanto Timóteo como Tito, eles foram preparados, ensinados pelo apóstolo Paulo e foram grandes colaboradores na missão do apóstolo, né? Sendo responsáveis por igrejas, né? Cuidando de igrejas, pastoreando igrejas. Então, esta é também a realidade de Tito. E nós vamos, como eu disse, como não temos muitas informações sobre o personagem Tito, vamos olhar o que a Escritura fala dele. Vamos olhar o que o apóstolo Paulo fala dele. E existem dois textos bíblicos que dão assim bastante destaque a Tito. Uma é a própria epístola, né? Depois vamos olhar a própria epístola, alguns detalhes. Mas na segunda carta aos Coríntios, o apóstolo fala bastante de Tito. Por quê? Porque num determinado momento o apóstolo pediu que Tito fosse até a igreja de Corinto para lá organizar o que estava desorganizado, para lá dar orientação sobre o trabalho da igreja. Então eu vou pegar a escritura agora e convido você a fazer o mesmo. Vamos primeiramente olhar 2 Coríntios capítulo 7, especialmente os capítulos 7 e 8 de 2 Coríntios, eles falam bastante sobre a atuação de Tito lá na igreja de Corinto. Uma das referências que eu acho assim tão significativas é o que está escrito em 2 Coríntios 7, a partir do verso 5. O apóstolo Paulo estava na Macedônia, mas ele estava muito angustiado por causa dos problemas que havia na igreja de Corinto. E ele havia enviado Tito até a igreja de Corinto para que ele lá tratasse daquelas questões que estavam acontecendo lá. Eu vou ler o verso 5 e 6 de 2 Coríntios 7. Paulo diz assim: porque quando chegamos à Macedônia não tivemos nenhum alívio. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. E agora o verso 6. Porém, Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Então Paulo está na Macedônia, né, angustiado, esperando notícias. Então a vinda de Tito, que veio lá de Corinto e lhe trouxe notícias sobre a igreja de lá, isso trouxe ânimo, encorajamento para o apóstolo Paulo. E acho tão significativa essa palavra, né? Porém, Deus que consola os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. E aqui nós já começamos a observar uma das características deste homem, deste servo de Deus. Ele é alguém capaz de consolar, de organizar, de dar nova direção ao que está errado. E ele também, com o seu trabalho, e agora voltando para junto do apóstolo, ele consola, e o apóstolo se sente consolado. Então essa é uma referência importante, né? Ligado a Tito. Mas no capítulo 8, então vejam bem, o apóstolo escreve a carta aos Coríntios, a sua segunda carta, e aí lá ele também esclarece qual é a missão de Tito lá em Corinto. E isso é importante. Então, se você pode acompanhar, 2 Coríntios, capítulo 8, a partir do verso 16. O título, inclusive, é A Missão de Tito, a missão que ele realizaria em Corinto. Então, ouçam. Mas, graças a Deus que pôs no coração de Tito a mesma dedicação que temos por vocês.
Deus colocou no coração de Tito também o amor para com aquela igreja lá de Corinto. Verso 17: ele atendeu ao nosso apelo e, mostrando-se muito dedicado, partiu voluntariamente para encontrar-se com vocês. Outra característica importante. O verso 16 fala da dedicação, um homem dedicado à missão de Deus. Verso 17 enfatiza outra coisa. Ele se mostrou voluntário, para o trabalho. Dedicação, voluntariedade. Então, isto alegra o apóstolo Paulo, porque para tratar dos problemas surgidos na igreja de Corinto, ele envia Tito para lá. E ele diz, olha, Tito tem por vocês a mesma dedicação. E ele voluntariamente se dispôs a ir até Corinto. No verso 19, há mais um detalhe importante sobre como Deus usou este homem. Lá está escrito assim, o apóstolo diz, e não só isto, mas ele, ou seja, Tito, também foi eleito pelas igrejas para ser nosso companheiro no desempenho dessa graça ministrada por nós. Então, observem que o Tito é um desses colaboradores do apóstolo Paulo, não só porque ele quis ou porque Paulo gostou dele, mas ele também foi eleito pelas igrejas, e esse detalhe é importante, para que na igreja também tudo seja feito com decência e ordem. Então, Tito foi eleito pelas igrejas para ser um companheiro do apóstolo Paulo e estar à disposição do apóstolo para os mais diferentes trabalhos, para as mais diferentes missões. E ainda no verso 23, de 2 Coríntios 8, uma última observação, Paulo, falando de Tito, diz, quanto a Tito, é meu companheiro e cooperador entre vocês. Meu companheiro, meu cooperador. Então, se nós não sabíamos ou não sabemos muito sobre a pessoa, a biografia de Tito, o que nós sabemos é que ele é um homem que sabe consolar, é um homem dedicado, é um homem voluntário na missão e é um homem companheiro e cooperador. Eu acho que isso basta, não é verdade? Quem dera, que também em nós e em nossas vidas, se manifestem estes dons, este jeito de ser, dedicação, voluntariedade e companheirismo e cooperação no trabalho do reino de Deus. Que Deus assim te use lá na sua congregação, na sua igreja onde Deus lhe colocou. Bom, mas eu quero também agora dar alguns outros destaques, especialmente olhando a epístola que Paulo escreveu a Tito. Então, se você tem sua Bíblia junto consigo, abra na epístola de Paulo a Tito. E essa epístola ela é muito parecida com a primeira epístola de Paulo a Timóteo. Então, exatamente porque tanto Timóteo como Tito estão nessa função pastoral, responsáveis por igrejas e por orientar a vida e o trabalho de igrejas. Então, na epístola de Tito, o apóstolo, então, nos versos 5 a 9, ele lembra assim, o verso 5 diz, foi por esta causa que deixei você em Creta. Então, ali agora há uma outra fase na vida e na missão deste servo de Deus chamado Tito. Especialmente depois do ano 63 da era cristã, o apóstolo Paulo trabalhou junto com Tito em Creta, organizando as igrejas, apacentando as igrejas em Creta.
Creta, você sabe, é uma daquelas hoje conhecidas ilhas paradisíacas da Grécia. E ela fica assim bem lá no sul, se não me engano é a maior ilha. E lá foi desenvolvido um importante trabalho na missão de Deus, com a organização e o pastoreio de várias igrejas. Então, quando o apóstolo Paulo vai adiante, ele deixa Tito e diz, olha, você vai ficar aqui em Creta. E por isso ele diz, verso 5, Tito 1:5, foi por esta causa que deixei você em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros, conforme prescrevi a vocês. Vejam a importância do trabalho de Tito lá em Creta. Organizar o que estava desorganizado, colocar em ordem, e também em cada lugar onde havia uma igreja, Tito deveria constituir bispos, ou seja, constituir pastores, preparar pastores, capacitá-los para que pastoreassem a igreja de Cristo lá em Creta. E aí, na sequência, Paulo relembra a Tito a mesma coisa que ele lembrou a Timóteo, sobre como devem ser os bispos, os pastores, né, os cuidadores da igreja. Então ele até lembra assim, o bispo deve ser alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que não seja acusado de devassidão, nem sejam insubordinados. E aí ele continua, é indispensável que o bispo seja irrepreensível, não arrogante, alguém que não se irrita facilmente, não apegado ao vinho, não violento, não ganancioso, porém hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, piedoso, deve ter domínio de si, ser apegado à palavra, fiel e que esteja agindo de acordo com a doutrina. Então, estas orientações que nós temos dirigidas a Timóteo, Paulo as repete também aqui na epístola a Tito. E aí adiante, nos capítulos 2 e 3, ele dá diferentes orientações sobre como Tito deveria conduzir a igreja lá de Creta. Como ele devia orientar as pessoas do ponto de vista familiar, do ponto de vista político. Então são tudo orientações que Paulo dá ao pastor ao pastor Tito. Né? Aqui agora é Tito, não é Timóteo. E então ele dá orientações, como eu disse, sobre a família. Lá no verso 5 ele fala do casamento, como marido e mulher devem se relacionar. E no verso 7 do capítulo 2, ele destaca assim: seja você mesmo um exemplo de boas obras. Essa é uma ênfase aqui, no trabalho de Tito e as orientações de Paulo para Tito, no sentido de que ele preparasse e orientasse a igreja também para realizar boas obras. Porque a vida da igreja não é apenas dizer eu creio em Deus, creio em Jesus, meu Salvador, mas também é realizar as obras que Deus preparou para nós, conforme está lá na carta de Paulo aos Efésios, que nós sejamos abundantes nas boas obras que Deus preparou para nós. E Tito enfatiza isso muito nas igrejas onde ele está trabalhando. Paulo continua orientando o pastor Tito. No ensino, mostre integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo nada de mal a dizer a respeito de vocês. Havia vários problemas lá na igreja de Creta, e o que chama a atenção é o que Paulo diz sobre os cretenses. Né? E isto porque qual era o problema lá? Como em várias situações do trabalho de Paulo,
outros pregadores entravam na igreja com mensagens estranhas. E aí Paulo diz alguma coisa muito interessante, ainda no capítulo 1, falando especialmente de líderes religiosos que se infiltravam na igreja. E Tito deveria cuidar disto. E Tito era habilitado para cuidar disso. Então Paulo diz, porque existem muitos que são insubordinados, falam coisas sem sentido e enganam os outros. É preciso fazer com que se calem, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando que não devem, com a intenção vergonhosa de ganhar dinheiro. A palavra assim bem direta, quer dizer, esse problema não é novo de usar, digamos, a igreja para ganhar dinheiro. Então, lá em Creta, isso já se fez sentir. E Paulo orienta o pastor Tito para que ele tenha cuidado com isso. Ele até vai mais adiante, ele diz, foi um dos cretenses, um próprio profeta deles, que disse, abre aspas, os cretenses são sempre mentirosos, feras terríveis, comilões preguiçosos. Fecha aspas. E aí Paulo continua e diz, esse testemunho é verdadeiro, portanto repreenda-os severamente, para que sejam sadios na fé e não se ocupem com fábulas, nem com mandamentos de gente que se desvia da verdade. Então deu para sentir, né, o contexto onde o Tito está inserido. E repito, ele tinha capacidade para lidar com essas questões, ele era experimentado nessas questões. Bom, entre outras coisas, o apóstolo continua orientando o pastor Tito no seu trabalho. E ele diz, eu quero que você fale ousadamente a respeito destas coisas. E aí eu destaco uma verdadeira confissão de fé, né, que nós temos nessa epístola de Paulo a Tito. Uma referência à obra de Deus Espírito Santo em nós, que nos converte, uma obra que faz referência ao santo batismo. E aí Paulo diz a Tito, quero que você fale ousadamente a respeito dessas coisas. Que coisas? Eu leio os versos 4 a 6 do capítulo 3. Mas quando se manifestou a bondade do nosso Salvador e o seu amor por nós, ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Isso as pessoas deveriam saber, né? Nós fomos salvos não por obras que nós praticamos, mas segundo a sua misericórdia. E agora vem essa palavra tão significativa. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, escreve Paulo a Tito, e então ele enfatiza, quero que você fale ousadamente a respeito destas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem também na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas para todas as pessoas. Deus nos salvou. E aqui é uma referência também ao batismo, através deste lavar regenerador e renovador do Espírito Santo que ele derramou sobre nós ricamente. E agora, justificados, salvos por Deus, bom, o que se espera dos salvos? Que eles deem testemunho da fé, que eles amem a Deus, que eles amem o próximo. Por isso, para que os que creem em Deus se empenhem na prática das boas obras. Ainda uma última coisa, Paulo recomenda a Tito, capítulo 3, verso 9, evite discussões tolas, genealogias,
controvérsias, debates sobre a lei, porque são inúteis e sem valor. Evite também a pessoa que provoca divisões e assim por diante. Então, queridos amigos e amigas, aqui temos um pouco então da vida deste fiel servo de Deus chamado Tito. Concluo na maneira como comecei. Não importa quem nós somos, não importa o nosso currículo, não importa a nossa realidade, a nossa formação, aquilo que nós conquistamos, aquilo que nós somos. O que importa é o que Deus fez e faz em nós e através de nós. Isso é importante. Ser conhecido e ser importante para Deus. Esse é o nosso desafio. Deus quer nos usar do jeito que somos. Assim como Tito foi capacitado, também Deus nos capacita para a sua missão. Espelhe-se neste servo de Deus chamado Tito. Um último detalhe, eu levei 9 minutos para reler os 3 capítulos de Paulo a Tito, menos de 10 minutos. Faça isso, releia essa importante epístola e reavive, em sua vida e em seu coração a bênção de ser chamado por Deus para servi-lo, de acordo com os dons e as capacidades que Ele dá. O importante é que Deus conhece você. Desejo a bênção e a direção e proteção de Deus a todos, convidando sempre, especialmente os que estão aqui na Grande Porto Alegre, para participarem de nossos cultos presenciais, sempre aos domingos às 10 horas e também às 19 horas. O culto das 10 horas também é transmitido pelas redes sociais, caso você tenha dificuldade em estar presente no templo. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a companhia e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos. Nos reencontramos na próxima sexta-feira. Um grande abraço a todos.